Olá, boa noite. Será que já temos alguém nos acompanhando aqui? Olá, boa noite. Olá, boa noite, meus amigos que já estão aí conectados. Sejam bem-vindos. Mais um minutinho nós já começamos a nossa live de hoje, tá bom? Oh, agora consegui achar aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Maria Augusta. Sejam bem-vindos. Bem, mais um minutinho nós já começamos, tá bom? Olá, Sérgio, boa noite. Seja bem-vindo também. Isso mesmo. Muito bem, meus amigos. Eu acho que nós já podemos então, nós já podemos então começar a nossa transmissão pela prece, levando então os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando ao Senhor a bênção, o amparo para este momento em que aqui nos reunimos, em nome de Jesus, com o objetivo de aprendermos um pouco mais sobre as leis divinas. Permita, Senhor, que os espíritos amigos, os espíritos consoladores, possam nos sustentar nestes minutos em que nos propomos juntos refletirmos sobre as lições que temos recebido, Senhor, através da nossa doutrina que nos inspira, nos ampara e nos fortalece. Permita, Senhor, que todos nós possamos, nesta noite, alcançarmos um pouco mais de compreensão sobre as vossas leis, sempre sábias, generosas, que sempre permite a todos nós evoluirmos, avançarmos em nosso progresso. Que assim seja, Senhor, graças te damos. Então, mais uma vez, meus amigos, uma boa noite a todos.
que a paz, o amor, a alegria de Jesus possa envolver a todos os corações nesta noite tão abençoada, em que podemos aqui compartilhar algumas ideias, em que podemos trazer a lembrança de vocês um texto muito comum, que sempre lemos, sempre refletimos em nossos evangelhos, evangelho no lar, evangelho na casa espírita. Estamos sempre refletindo sobre esse texto e mais uma vez vamos trazer essas lições, sabendo que nunca conseguimos esgotar todos esses textos maravilhosos que Allan Kardec deixou para nós como base para o pensamento espírita. Hoje eu trago a reflexão de todos nós o texto Motivos de Resignação, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 12 e 13, e que faz algumas reflexões, que nos traz algumas ideias sobre uma das bem-aventuranças. Esse capítulo maravilhoso, Bem-aventurados os aflitos, nos traz as explicações de como a doutrina espírita nos ensina a compreender o significado das aflições, das dores que nós enfrentamos. E todos nós sabemos o que é passar por aflições. Sejamos nós jovens, velhos, sejamos nós crianças, adolescentes, qualquer idade que imaginarmos. E nós sempre vamos identificar o coração humano preso a alguma aflição, a algum sofrimento, a algo que o atormenta, a algo que o inquieta, a algo que te traz insegurança. Todos nós passamos por isso frequentemente. Esse período que nós estamos vivendo da pandemia também trouxe muito à tona antigos medos, antigas preocupações, e nós vamos aos poucos superando essa fase, vamos aos poucos vencendo as dificuldades e nós vamos percebendo que novas aflições surgem, novas preocupações surgem. Então, buscar essa consolação do Evangelho, essa consolação que o Espiritismo nos proporciona, é sempre importante, sempre vitalizador para a nossa existência aqui terrena. E os espíritos amigos que nos acompanham também buscam nessas fontes essa inspiração, buscam também nas palavras de Jesus explicadas pela doutrina espírita os motivos de resignação que nós temos que cultivar ao longo de nossas vidas, para que quando esses momentos difíceis chegam de forma mais intensa em nossas vidas, eles não nos tirem a força, a garra de viver. Nós todos precisamos, sempre nos períodos positivos em que a vida nos apresenta ali situações favoráveis, situações promissoras, sempre refletir no significado da dor, no significado das lutas, dos desafios que a vida apresenta, justamente para que a gente possa estar preparado para os desafios, porque é da natureza humana enfrentar desafios sempre. Seja que essa perspectiva que façamos seja apenas do ponto de vista material, a história do homem no planeta sempre foi de desafios, sempre, desde que a nossa espécie surgiu. E as nossas histórias individuais também é assim. Todos nós já enfrentamos inúmeros desafios que foram vencidos, graças a Deus, com o amparo do mundo espiritual superior, dos nossos espíritos protetores, espíritos familiares, e sobretudo por uma força divina que chega até nós diariamente, que nos alimenta, que nos sustenta e que nos impulsiona. Então nós somos também, de uma certa forma, ainda que não completamente, mas somos também espíritos vencedores, que já atravessamos muitos desafios para chegar até aqui. Recentemente tenho ouvido num grupo uma expressão muito bonita, muito feliz, que diz que nós somos atualmente a nossa melhor versão. Somos muito melhores hoje do que já ouvimos, já fomos no passado. E isso é uma reflexão muito bela e positiva. Realmente hoje nós estamos numa condição espiritual muito mais avançada do que a que já tivemos na vida anterior a esta, nas vidas anteriores a esta. E é sobre vidas anteriores que é importante lembrarmos e buscarmos aqui o entendimento,
por que nós passamos pelos sofrimentos aqui? Para nós que estamos habituados ao conhecimento espírita, não é novidade. Lembrarmos que hoje nós recebemos o reflexo das nossas escolhas do passado. Jamais esqueçamos isso. Às vezes, quando nós estamos muito habituados a uma ideia, ela fica banalizada. Vidas passadas, erros que eu cometi em outra vida, e a gente às vezes não entende ou não dá o devido valor a essa ideia, porque ela vira uma coisa comum nas nossas reflexões, no nosso pensamento. Mas de fato, a nossa vida atual ela é profundamente relacionada com as nossas vidas precedentes. E o mais animador de tudo isso é pensarmos que o nosso futuro é profundamente ligado ao presente. Então, todas as escolhas que nós fizermos agora, tudo que nós enfrentarmos agora de uma maneira eficaz, positiva do ponto de vista espiritual, vai refletir em bem-estar futuro. E é isso o que Jesus disse quando ele trouxe as bem-aventuranças. Quando ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando houve essa consolação, não é no momento em que você está passando necessariamente pelo sofrimento, embora possa acontecer, mas sim num futuro, numa vida futura. E por que isso vai acontecer apenas no futuro? Porque o momento do desafio, da dor, do sacrifício, dos problemas, das lutas, ele é o momento do crescimento, é como no parto, é como naquele momento que você está para nascer para a vida física, ou a desencarnação, que é o processo de partida para o mundo espiritual, que para muitos também é equivalente a um parto. Entrar no mundo espiritual também é algo bastante traumático para o espírito em alguns casos, enquanto que para outros pode ser muito suave, dependendo das suas condições aqui de vida, dependendo de como viveu a sua existência. O fato é que todos nós, quando estamos passando pelos desafios, não podemos esquecer jamais que esse momento, embora possa ser de aflição e de dor, ele é um momento, ele é passageiro, e um futuro muito melhor sempre vai nos aguardar. Sempre estaremos lá com a possibilidade de alcançarmos uma situação muito melhor do que a presente. E, obviamente, isso nos leva a pensar que as dores, os desafios, os sofrimentos aqui da vida terrena, elas são oportunidades benditas. Pessoas que estão pouco habituadas a essa compreensão que a doutrina espírita nos permite, às vezes têm dificuldade de entender por que as dores devem ser consideradas bênçãos, por que os sofrimentos, os desafios, uma vida com impedimentos devem ser consideradas oportunidades e não um castigo ou uma falha em algum mecanismo divino que nos permitiu sofrer. Nós consideramos que os desafios da vida, e a gente deve afirmar isso para nós mesmos todos os dias, eles são os nossos degraus de ascensão, de uma longa escada de evolução espiritual. Cada desafio, cada impedimento, cada luta da nossa vida é um desses degraus em que nós vamos nos elevando e vamos nos fortalecendo espiritualmente. E neste item aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que nós estamos refletindo hoje, ele nos traz importantes reflexões sobre essa questão de como enfrentarmos esses momentos desafiadores da vida, esses momentos de aflição, de dores, de perdas, de dificuldades. Como nós vamos administrar isso? Como agir diante dessas dificuldades? E Allan Kardec nos traz a sua reflexão lúcida, nos dizendo sempre que a revolta sempre será um grande e imenso, ou um grande ou imenso problema na nossa existência. Porque a revolta pode nos trazer sofrimentos ainda maiores. Sobretudo quando nós entramos naquela onda perigosa de pensamentos, perguntando: por que Deus deixou isso acontecer comigo? Quando nós chegamos nesse nível de reflexão, nós estamos ali numa situação bastante crítica, porque já sabemos que as leis divinas são sempre justas, sábias, que endereçam a cada um sempre segundo as suas obras, segundo o que ele fez,
segundo o que ele buscou. Então, nós não podemos entrar nesse questionamento e pensar, por que comigo esse problema? É muito fácil aceitar a lei de ação e reação, aceitar a existência do karma, quando a dor é na casa do vizinho, quando a dor é na casa do outro. Agora, quando ela se instala na nossa morada, como que nós ficamos? Nós entramos nessa onda perigosa e podemos nos entregar à revolta. A revolta, ela sempre trará maiores consequências, maiores sofrimentos para o indivíduo. Por quê? Quando nós nos revoltamos contra um sofrimento e que ficamos nervosos, irritados, nós passamos a agir de uma forma impensada e irrefletida, passamos a agir de uma forma muitas vezes agressiva, que nos leva a cometer muitos erros, que nos leva a cometer muitos dissabores para a vida do próximo. E nós passamos a desencadear para o nosso futuro outros problemas. Nós passamos a criar outras dificuldades porque nós sabemos que toda dor que nós semearmos no caminho do outro, eles serão inevitavelmente devolvidos para nós, essas dores. Elas serão devolvidas. Inevitavelmente nós vamos enfrentar. Esse é o grande problema da revolta. Esse é o grande problema daquela inconformação desesperada que nós nos permitimos nos momentos dos grandes desafios da vida. Se nós não tivermos treinado a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa capacidade de aceitação nos momentos em que a vida nos apresenta desafios mais suaves, e não refletimos nisso nesse momento, quando as provas mais desafiadoras chegam, ou as expiações mesmo, nós nos entregamos à revolta. E nós não podemos, nesse momento, confundir essa revolta perturbadora com uma outra situação que é absolutamente natural em nossas vidas, né? Que é a insatisfação. Não podemos confundir revolta com insatisfação. Insatisfação é algo absolutamente natural na existência humana. Sabiamente, os espíritos, na questão 719, quando Allan Kardec, 719 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta a eles sobre o desejo natural do homem em buscar melhorar a sua vida, eles foram responder dizendo que o desejo do bem-estar é natural. Então, estar insatisfeito, nós podemos concluir que é algo natural na nossa evolução. Não tem problema a gente não estar se sentindo bem com uma situação. Não significa que quando a gente passa por um problema, uma dificuldade, a gente vai ficar feliz e dizer, olha, como eu estou feliz porque eu estou com uma úlcera aqui no estômago. Ou porque eu estou com um grave problema financeiro. A gente não vai ficar rindo, dando gargalhada. É natural estar inconformado até um certo ponto com isso. Não estar satisfeito com isso. Não estar confortável, por exemplo, com uma vida que apresenta certas limitações. Por quê? Muitas vezes esses impedimentos, essas dificuldades, esses problemas, vêm justamente para nos desacomodar, para nos tirar de uma zona de conforto que nós nos instalamos. Então a insatisfação é algo absolutamente natural e foi ela que moveu o homem ao longo da sua evolução. A comodidade que hoje nós usufruímos de termos uma habitação, de termos roupas, de termos alimento, decorreu da insatisfação dos nossos ancestrais e quem sabe até nós mesmos em vidas muito remotas, em que nós não nos conformamos simplesmente em dormir ao relento ou numa caverna escura, em que nós não nos conformamos com apenas a proteção da nossa pele e passamos a buscar aplicar a nossa inteligência na solução daquilo que nos trazia insatisfação. Então, estar insatisfeito com as situações da vida é até algo positivo, porque dentro de um limite, dentro de uma possibilidade, nós poderemos tirar algo proveitoso para nós, poderemos estar evoluindo com essa insatisfação. O grande problema, como já sinalizei anteriormente, baseado nessa ideia do texto que nós analisamos agora, é entregar-se à revolta. Muitas vezes, na insatisfação, em perceber que as nossas tentativas
de soluções não trazem resultado, nós vamos progressivamente nos inconformando e isso vai tomando uma proporção muito grande. E aí chegamos no campo da revolta. E ela é que vai ser o grande complicador do nosso futuro. Estar insatisfeito não necessariamente traz consequências negativas para a vida. Se soubermos administrar, trará consequências positivas. Eu aconselho depois a leitura e a reflexão da questão 719 de O Livro dos Espíritos, que nos permite chegar a essa conclusão. Não de forma direta, mas refletindo sobre ela. Mas a revolta, sim, sempre será um grande dano e um grande problema em nossa vida. Porque na revolta nós nos tornamos agressivos e ferimos e passamos a criar problemas que se reverterão sobre nós no futuro. Lembrando sempre que os nossos sofrimentos atuais, eles nunca serão como um castigo, né? Muitas vezes as pessoas têm a ideia que as coisas são simplesmente pagas porque você errou. Não é bem assim o mecanismo da lei divina. Ele é, sobretudo, com o objetivo de nos transformar. Por isso que enquanto nós não mudamos diante das nossas provas, nós não progredimos. Por isso que diante do sofrimento a gente não pode ficar pensando, eu vou suportar que tudo isso vai passar. Pode temporariamente paralisar aquela dor, aquele sofrimento, mas em algum momento no futuro ele retornará. Por isso que diante das dificuldades nós precisamos pensar o que eu tenho a aprender com esse impedimento hoje da minha vida. O que isso tem a dizer sobre mim? O que isso tem a falar sobre o meu ser, quem eu sou? E é muito fácil a gente descobrir quem nós somos a partir das reações que nós temos diante dos problemas. Por exemplo, é muito comum nós atribuirmos, e a nossa cultura aqui no Brasil, em função das influências que nós recebemos, não só africanas, mas também da europeia, que trouxe ali o cristianismo dentro das concepções que eles tinham, foi muito comum assimilarmos essa ideia de que quando algo ruim acontece para nós, é porque alguém mobilizou forças sobrenaturais para que elas agissem sobre nós. É muito comum a gente acreditar nisso aqui no nosso país, é muito propensa, porque essa ideia foi muito difundida, né? E muitas pessoas têm dificuldade de perceberem e aceitarem essa ideia tão vigorosa que nós temos no Espiritismo, de que o mal que nos acontece é sim, muitas vezes, desencadeado pela intenção de outros, mas ele nos atinge porque nós temos ali uma receptividade para isso em nós. Nós somos espíritos que, de alguma forma, acolhemos o mal que alguém planeja e endereça a nós. Porque, de alguma forma, nós temos o nosso campo mental, as nossas vibrações, o nosso sentimento afinado com aquela onda de intenções que parte de alguém. Nós sempre queremos transferir para as outras pessoas as responsabilidades pelos problemas que nós temos e não reconhecemos que, no fundo, nós sempre somos os responsáveis por nós mesmos. Então, isso já revela, diante de uma dificuldade, quando a gente fica procurando culpados para atribuir aos outros os problemas que nós estamos enfrentando. Nós estamos ali pensando que alguém nos fez algo de ruim porque essa pessoa teve inveja. Existe inveja, mas o mal que essa inveja pode produzir não é algo que tem poder absoluto. Acima de qualquer intencionalidade de qualquer pessoa, vigoram soberanas, justas, poderosas as leis divinas, que dão a cada um segundo suas obras. Então, embora alguém possa ser a causa aparente de um problema, a causa real profunda de todas as dificuldades que nós temos reside em nós mesmos. Está dentro ali do nosso quadro de responsabilidades. Então, diante das dificuldades, quando nós queremos transferir para os outros a responsabilidade pelo que estamos vivendo, nós estamos demonstrando que ainda não atingimos essa consciência de que nós somos os construtores da nossa realidade, da nossa vida, de que nós somos os responsáveis por tudo sempre que nos acontece. Existem sim situações que fogem absolutamente do nosso controle e fazem parte aqui da experiência humana.
são as provas que nós aceitamos quando nos propomos reencarnar. Nem tudo que nós estamos vivendo é reflexo de erros que nós praticamos no passado. Muitas coisas que nós passamos hoje são apenas o que? Contingências do modo de vida que nós aceitamos. Estar encarnados hoje no mundo tem consequências. O nosso corpo físico sofre desgastes, a nossa sociedade ela tem instabilidades. Nem tudo necessariamente tem uma correlação com erros que nós praticamos, mas tem a ver com as nossas necessidades espirituais de crescimento. Por isso que todos os desafios da vida, não vamos nem falar de sofrimentos, mas todos os desafios da vida são endereçados a nós porque nós, de alguma forma, necessitamos deles. Seja para o nosso crescimento, seja para o resgate das nossas, entre aspas, dívidas do passado. Todas as dificuldades da vida têm um papel importante para todos nós. Nós podemos considerar que esses desafios da vida, seguindo esse raciocínio de Allan Kardec, que nós estamos aqui nos guiando no capítulo 5, os itens 12 e 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos hoje vivenciando uma experiência em que é como se fôssemos um devedor, fôssemos alguém que tinha uma grande dívida e o nosso credor, ele não quer cobrar a dívida inteira. Ele quer apenas que a gente salde uma parte pequena dessa dívida. Nós, quando assumimos as consequências dos nossos atos, Deus não cobra de uma forma mecanicista, erro por erro que nós cometemos. Ele não nos impõe um fardo acima do que nós seríamos capazes. Muitas vezes o que se espera de nós é apenas boa vontade, é apenas a intenção e o esforço. E nem muitas vezes se espera de nós que a gente já consiga prontamente acertar, mas que pelo menos a gente esteja nessa tentativa permanente, insistente. Por isso que nós não podemos alegar imperfeição para considerarmos que estamos incapazes de evoluir na presente vida. Não, todos nós, quando exercemos a boa vontade diária, de acordarmos, de levantarmos, de enfrentarmos os nossos problemas, as nossas lutas, nós já estamos no caminho da solução delas. Nós já estamos vencendo esses problemas aos poucos, devagar, mas nós estamos. Então nós não somos cobrados de uma maneira rigorosa pelas leis divinas, não. Não somos cobrados item por item dos erros que nós praticamos. E quando nós demonstramos boa vontade, esforço, muitas das nossas dificuldades serão amenizadas, serão atendidas ali para nós. Por isso que os Espíritos nos convidam permanentemente a refletirmos sobre as nossas ações e a praticarmos a caridade. Porque à medida que você se conscientiza das suas imperfeições e você passa a praticar o bem, você está num processo dinâmico de transformação, de crescimento, de evolução, e vai aos poucos, ainda que de modo muito lento, vai suavizando o seu caminho. Por isso que é um caminho seguro esse, o do autoconhecimento para nos renovar e a prática do bem permanente. Essa é a grande receita da evolução espiritual. Nós não vamos produzir atos extraordinários que vão nos dar uma guinada na nossa evolução espiritual. Mas nós iremos aos poucos realizando isso. É no dia a dia. Hoje, quando acordamos e tínhamos inúmeros desafios, mas fizemos a nossa prece, pedimos a Deus a força que precisávamos, pedimos ao nosso espírito amigo que nos acompanhasse, nos ajudasse nos momentos decisivos, e mesmo nos acreditando ali incapazes, enfrentamos os desafios. Nós já tivemos uma vitória nesse dia. Ainda que possamos não reconhecê-la, ainda que o problema não tenha desaparecido, mas nós, por termos lutado mais um dia, nós conseguimos vencer. E nós vamos saindo fortes a cada dia de cada experiência. Então as nossas provas, elas não são cobranças inflexíveis, elas não são a dívida toda que está sendo cobrada imediatamente. Nós somos como nessa figura que Kardec traz no texto aqui, nós somos aquele então devedor
que é solicitado a pagar apenas uma parte da dívida. Se espera de nós apenas boa vontade no nosso dia a dia, apenas um esforço permanente de fazer um pouco melhor a cada dia. As grandes dificuldades, elas talvez surjam no nosso caminho, mas quando elas chegam, nós seremos tão fortes que elas se tornarão pequenas. Elas já não serão tão grandes, porque já nos capacitamos nesses desafios do presente. Quando as grandes provas decorrentes dos nossos grandes erros do passado surgirem, nós já não seremos mais essa pessoa frágil, pequena, fraca do presente, desde que a gente tenha aceitado esse programa de esforço permanente, de aceitando os desafios da vida com serenidade, com espírito de resignação, ainda que insatisfeitos, ainda que não muito contentes, porque ninguém vai ser feliz passando por dificuldades, mas pensando o que eu posso hoje fazer de mim, do meu melhor, para a superação desse desafio. E assim nós vamos vencendo e assim nós vamos nos tornando cada vez mais fortes. Nós não somos espíritos que estamos simplesmente pagando dívidas do passado. Nós temos uma assistência espiritual de crescimento, de transformação muito grande. Nós temos um amparo divino poderoso ao nosso favor. Quando as coisas falham na vida, não é tanto porque falharam esse sistema de ajuda para que a gente possa crescer e evoluir. É que falha muitas vezes a nossa vontade, a nossa confiança, a nossa fraqueza em não insistir, em não tentar. Falta às vezes em nós a humildade de pedir ajuda aos nossos irmãos aqui que estão conosco, compartilhando a existência. Falta às vezes uma prece, no momento em que a gente se sente desesperado, né? Em que a gente se entrega ali naquele momento, tão confiante que a gente vê claramente a solução surgindo em algum momento. Quantos de nós já não passamos por isso, não é? Em que parecíamos vencidos, sem alternativas, mas Deus trouxe algo renovador em nossas vidas e ela se abriu para outros horizontes, para outras possibilidades. E isso funciona sempre, só que a gente não pode perder a fé. E a gente não pode cair na falta mais grave que existe para o espírito: a insubordinação às leis divinas. A insubordinação à justiça divina. Quando nós achamos que nós temos que exercer essa justiça por nós mesmos. Nos sentimos feridos por alguém e aí vamos lá e ferimos esse alguém. Quando nós nos sentimos injustiçados, vamos lá e praticamos uma injustiça contra alguém. Nós não precisamos ser juízes em nossas causas. O juiz mais poderoso do universo já está com o nosso processo em suas mãos e nós não precisamos nos preocupar de que Deus irá deixar aquilo rolar por um tempo indefinido. Não. Na verdade, nós seremos sempre atendidos no tempo exato. O que nós precisamos é viver a cada dia, revestindo o nosso ser de valores, de virtudes, de ideias positivas e enfrentando os desafios confiantes. E nós vamos percebendo que a cada pequena vitória da vida nos tornamos mais fortes e mais capazes de solucionar os nossos desafios. Enquanto que a revolta, a insubordinação, essa indignação que nos leva a sermos agressivos, ela vai mais e mais nos distanciando da solução dos nossos problemas. Nós somos como aquele devedor que, tendo tido a oportunidade de pagar apenas uma parte da dívida, vamos contraindo novas dívidas porque vamos cometendo novos desequilíbrios em nossa caminhada. E vamos atraindo outros problemas. Por isso que é muito positivo quando nós temos uma vida em que não estamos criando desarmonia na vida de ninguém. Quando nós não estamos criando conflitos com as outras pessoas. Quando nós medimos mais as nossas palavras, quando nós ponderamos mais nas nossas ações, nós estaremos seguramente evitando o agravamento dos nossos desafios futuros. Por isso que é extremamente importante a reflexão sobre as nossas ações. Estarmos de bem
com as leis divinas, estarmos de forma harmoniosa na vida, é receita de êxito na nossa caminhada. Nós sempre seremos vitoriosos quando nós procuramos nos ajustar num programa de vivência pacífica com o próximo, sem atacar, sem agredir, sem agirmos de forma a levarmos tristeza, angústia à vida do outro. Porque muitas vezes a gente age de forma impensada e refletida e não percebe que ao longo da existência estamos complicando o nosso caminho. Muitas vezes a nossa suposta sinceridade é muitas vezes apenas grosseria sobre o outro. Muitas vezes a nossa forma proativa de agir é apenas ação atrapalhada sobre a realidade do outro, porque não respeitamos, por exemplo, o livre-arbítrio, o direito que o outro tem de escolher segundo as suas ideias, segundo os seus pontos de vista. Nós queremos muitas vezes impor ou subjugar as outras pessoas ao nosso modo de ver e sentir a vida. E quando estamos agindo assim, sempre estaremos gerando desarmonia, estaremos gerando sofrimento para nós e para o próximo. Daí então a importância de nos tornarmos mais pacíficos na nossa vivência, em aceitarmos que há coisas na vida que fogem obrigatoriamente aí da nossa capacidade de ação, de resolução, de intervenção. Precisamos entender que, acima da nossa vontade e da nossa capacidade de interferência, há uma inteligência suprema que conduz a tudo. Por isso que nós não devemos sofrer pelo dia de amanhã, pelas situações que as outras pessoas podem resolver, mas não resolvem. Por isso que não podemos sofrer imaginando coisas que podem ou não acontecer em nosso favor, porque todas elas estão fora da nossa possibilidade de ação, porque não dependem da nossa vontade. A única coisa que realmente deve nos preocupar na vida é aquilo que nós podemos decidir e fazer, porque isso é o que cabe realmente a nós. O resto pertence às outras pessoas que estão subordinadas a Deus. Então, o que deve nos tirar o sono é aquilo que me compete decidir hoje, eu já decidi? Aquilo que compete a mim realizar, eu já realizei? Isso deve ser realmente preocupante para nós. Daí devemos lutar contra alguns vícios que nós temos de comportamento, como, por exemplo, a tendência de estarmos sempre procrastinando aquilo que nos cabe realizar, adiando indefinidamente. Outros hábitos que nós vamos adquirindo na vida, de vivermos muito acomodados, apenas para o nosso conforto, apenas obtendo ali vantagens imediatas e preservando a nossa segurança. A vida precisa, às vezes, um pouco mais de entrega de nós mesmos para o bem do outro. Por isso que devemos sempre refletir: algo de melhor que eu posso oferecer até aqui? Algo de bom que eu posso estender do meu ser para as outras pessoas? É isso que devemos estar sempre refletindo e pensando. Essa vida futura que nos aguarda com os resultados das escolhas que nós estamos vivendo aqui, ela deve servir para nós sempre como um estímulo de saber que todas as dificuldades daqui do momento, elas são transitórias, elas são passageiras e no futuro nós estaremos certamente vivendo uma situação bem melhor. E esse futuro não precisa ser obrigatoriamente na vida espiritual ou necessariamente numa outra encarnação. O futuro ele pode ser amanhã, ele pode ser daqui a alguns dias, o futuro ele pode ser daqui a uma semana. Nós podemos estar já planejando uma vida muito melhor que nós poderemos usufruir desde já. Sobretudo quando nós estamos em paz com a nossa consciência, sabendo que cumprimos todos os deveres que nos competiam. Isso já traz felicidade no presente. Mas certamente é na vida futura que nós vamos colher grandes e importantes resultados. E é com essa visão do espírito que nós devemos viver, sabendo que nós estamos aqui num curso intensivo de crescimento, de transformação,
embora possamos ter momentos felizes, nós estamos aqui para um grande aprendizado. E é nesse futuro que nós vamos colher as compensações de tudo aquilo que nós estamos hoje enfrentando e vivenciando. Essa conscientização, né, de que nós somos seres capazes, então, de planejar o nosso futuro, de construí-lo, de realizá-lo, é algo que deve nos alimentar de força diariamente, sabendo que nós estaremos sempre nos tornando cada vez melhores na evolução, porque o espírito não retrograda, ele não volta atrás. Nós só podemos ir daqui para frente. Por isso que vale hoje todo o esforço, toda a dedicação que nós possamos ter em realizar o bem que nos cabe agora. Quantas ações positivas nós podemos planejar e realizar. Nós sabemos que para Deus as coisas não precisam ser grandiosas, não precisamos fazer grandes renúncias da nossa parte. Basta que comecemos as pequenas renúncias diárias. Nos calarmos numa discussão, oferecer um pouco mais de auxílio do que já estamos auxiliando, oferecer mais da nossa paciência aos nossos familiares, devotarmos mais carinho às pessoas que nós amamos. Tudo isso são formas de construirmos para nós uma vida melhor e de amarmos até mesmo a nós mesmos de uma forma melhor, uma forma mais generosa, deixando de nos cobrar tantas vezes de uma forma tão severa, de nos culparmos pelos erros que cometemos quando éramos ainda ignorantes, e de hoje podermos aceitarmos como nós somos, sem exigir do outro nem de nós mesmos aquilo que ainda não podemos oferecer. Nós devemos sempre pensar que todas essas imperfeições que às vezes nós não percebemos, que fazem parte de nós, são muitas vezes fatores que nos trazem ainda infelicidade. Por exemplo, alimentarmos em nós a inveja, o ciúme, a ambição desmedida. Todos esses são tormentos que nós trazemos para nós mesmos. Esses sentimentos negativos que nós nutrimos, que nós carregamos, são elementos que tiram de nós a felicidade que nós já podemos usufruir desde já. Então, que pensemos de uma forma mais ampla a nossa vida, reconhecendo que tudo está dentro de uma ordem divina que espera de nós apenas a boa vontade permanente e o exercício do amor nas menores situações. São essas, então, meus amigos, as nossas reflexões para esta noite. Não conseguimos aprofundar completamente em todas as ideias luminosas desse belíssimo texto, que se chama Motivos de Resignação, está lá no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu deixo aqui para vocês, então, essa indicação e essa leitura, e que possamos encontrar sempre, nesses textos que já lemos tantas vezes, mas encontrarmos sempre algo novo para nutrirmos a nossa mente e nos fortalecermos para esses desafios da vida, percebendo que nós podemos e conseguiremos crescer muito ainda na presente existência, porque Deus, no seu amor infinito, tem nos amparado, tem nos sustentado, através de muitos espíritos amigos generosos que têm nos ajudado tanto em nossa caminhada. Convido a todos para mais um momento de oração, para a gente encerrar aqui a nossa transmissão, agradecendo a Deus pela bênção da vida. Meu Deus, Pai de amor infinito, a minha gratidão pela oportunidade bendita, Senhor, que temos da presente existência, Senhor, neste mundo que passa por tantas transformações. Que todos nós, Senhor, consigamos perceber que momento maravilhoso de nossa evolução espiritual estamos hoje vivenciando. Que em nossos corações, Senhor, possa surgir um estado de gratidão e de maior compaixão por tantos dos nossos irmãos
que ainda ignorantes das suas leis, que distantes ainda da compreensão, Senhor, das vossas leis sempre sábias e generosas, que eles possam também, Senhor, ser amparados e despertos de suas ilusões. Que de nós, em relação a tantos nossos irmãos infelizes que causam dor e sofrimento, que de nós não parta, Senhor, um sentimento antagônico, que não parta de nós para eles apenas reprovação, mas uma vibração, Senhor, de paz para as suas vidas, de que eles encontrem oportunidades de renovarem as suas ideias, as suas concepções, e que eles tenham maiores possibilidades de acerto, Senhor. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor possa envolver amorosamente, que todas as falanges de espíritos amorosos, trabalhadores do bem, possam amparar a todos os homens e mulheres que administram os bens públicos ou privados, Senhor. Que todos eles possam ser abençoados e envolvidos numa vibração de amor, de paz, de estímulo ao bem, Senhor. Que o Senhor possa tocar o coração de todos eles e que eles possam se sentir motivados a produzirem sempre o bem em favor de todos. A todos aqueles que trabalham em tantos segmentos da sociedade, que todos eles, Senhor, possam ser abençoados e despertos para as grandes realidades da vida. Legisladores, juízes, homens de negócios, aqueles que produzem o conhecimento, os que divulgam as notícias, os nossos irmãos que trabalham em tantos setores que garantem o funcionamento da sociedade, Senhor. Que eles todos possam ser abençoados, amparados, envolvidos em amor, em ideias de renovação e de transformação. Abençoa também, Senhor, a todos que atravessam momentos tão difíceis em suas vidas. Quantas dores, quantos soluços, quantas angústias carregadas no peito que não podem ser compartilhadas. Tantos dos nossos irmãos que alimentam pensamentos de autodestruição ou de agressão contra o próximo. Quantos que se encontram enfermos nos leitos dos hospitais, nos seus lares, e ainda abandonados nas ruas, sob pontes e viadutos. Tantos residindo em praças, Senhor. Em tantos lares em que as panelas estão vazias. Em tantos corações que se sentem desamparados e sem esperança. Que o Senhor possa levar a eles a força que necessitam. Que possa surgir a esperança e a fé renovadoras nessas vidas, Senhor. E que nessas regiões do mundo espiritual que gravitam em torno do nosso planeta, onde também há tanto sofrimento, Senhor, que os espíritos amorosos, anjos do bem, possam recolher esses espíritos tão sofridos e que eles possam ser todos amparados e assistidos. Nós sabemos, Senhor, que o vosso amor é infinito, é suficiente para suprimir todas as dores e todas as dificuldades, mas que aguarda pacientemente por milênios que produzamos em nós alguma transformação.
e que possamos rapidamente, Senhor, produzi-las, exercitando mais a caridade, mais o amor, exercitando mais a compaixão, Senhor. E que dessa forma possamos nos libertar de tantas dores e tantos sofrimentos. Permita, Senhor, que possamos todos compreender que apenas através do amor é que poderemos nos libertar da dor e do sofrimento. Então que possamos aprendê-lo o quanto antes. A nossa gratidão, Senhor, pelos nossos amigos tão generosos que sempre nos acolhem tão amorosamente na União Espírita Irmão Hércules, que o Senhor possa abençoar todos os trabalhos desses nossos amigos. Que eles possam ser envolvidos na paz e que em seus lares possa haver também toda a assistência que necessitam. Aos nossos amigos que nos acompanham agora e que um dia ouvirão talvez essas palavras, que também eles possam receber, Senhor, a bênção, o amparo, a assistência amorosa dos Espíritos amigos. E com o coração pleno de gratidão, Senhor, é que dizemos mais uma vez: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair-nos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças te damos. Então, meus amigos, até uma próxima ocasião, que Jesus possa abençoá-los muito, trazendo muita paz, muita alegria ao coração de todos. Até uma próxima. Fiquem com Deus.